A melhor amiga dele me olhou nos olhos e disse: "Ele sempre foi meu, não seu." Eu sempre acreditei que a felicidade tinha cheiro de maresia e gosto de açaí gelado. Natal me ensinou isso. Cresci vendo o sol se pôr em Ponta Negra, correndo descalça na areia quente, sonhando com um futuro onde eu seria alguém. Aos 28 anos, achei que tinha conseguido. Advogada recém-formada, um apartamento alugado em Lagoa Nova com vista parcial para o mar. E Marcos. Marcos era tudo que eu imaginava em um parceiro. Alto, sorriso fácil, engenheiro civil com aquele jeito seguro de quem sabe construir coisas sólidas. Nos conhecemos durante a pandemia, numa dessas ironias da vida. Uma aula online de voluntariado jurídico. Enquanto todos tinham as câmeras desligadas, ele manteve a dele ligada. Nossos olhares se cruzaram pela tela. E algo aconteceu. Algo que eu jurei ser real. Depois disso, foram meses de descobertas. Passeios no Praia Shopping, jantares no Midway Mall, trilhas na Barreira do Inferno onde ele segurava minha mão e dizia que eu era a mulher mais corajosa que conhecia. Eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Mas havia Gisele. Gisele era a melhor amiga de infância dele. Aquela que sempre esteve lá. Loira, olhos claros, sorriso que parecia doce, mas carregava algo afiado por trás. Ela aparecia em todos os lugares, nos almoços de domingo, nas festas de amigos, nas mensagens fora de hora. Só queria saber se você tá bem. Amor. Ela mandava pra ele às 2 da manhã. Amor. Sempre. Amor. Eu fingia que não me incomodava. Afinal, ciúmes de amiga de infância era coisa de mulher insegura, certo? E eu não era insegura. Eu era Yasmin, a menina de Natal que passou em Direito na Federal, que estagiou nos melhores escritórios, que conquistou tudo sozinha. Eu não ia deixar uma loira com complexo de protagonista me abalar. Até o dia do meu aniversário. 28 anos. Um número que parecia promissor, cheio de possibilidades. Marcos tinha dito que trabalharia até tarde, então planejei fazer uma surpresa. Comprei vinho, queijos especiais daquela loja cara perto da Avenida Engenheiro Roberto Freire, e até coloquei aquele vestido azul que ele adorava. Cheguei em casa mais cedo, o coração batendo forte de animação. Abri a porta devagar, querendo manter o elemento surpresa, e então ouvi risadas abafadas, o tipo de riso íntimo, cúmplice, que congela o sangue nas veias. Caminhei até a sala, cada passo pesando como chumbo, e lá estavam eles, Marcos e Gisele, no meu sofá, aos beijos. O mundo não desmorona de uma vez. Ele racha devagar, como vidro sob pressão, até que você percebe que está segurando apenas cacos nas mãos. Eles se separaram quando me viram. O batom dela estava borrado, a camisa dele, amarrotada. Por um segundo, ninguém disse nada. O ar-condicionado zumbia baixinho, indiferente à catástrofe. Marcos abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos estavam arregalados, em pânico, mas não havia arrependimento ali, apenas o medo de ser pego. Foi Gisele quem quebrou o silêncio. Ela se levantou devagar, ajeitou o cabelo loiro com aquela calma ensaiada e caminhou até mim. Parou a poucos centímetros do meu rosto. Seus olhos azuis me encararam com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. E então ela disse, com um sorriso venenoso nos lábios: "Ele sempre foi meu, não seu." Cada palavra foi como um tiro, certeiro, mortal. Senti minhas pernas bambearem, mas me forcei a permanecer de pé. Não ia desmoronar na frente dela. Não ia dar esse gosto. Marcos finalmente encontrou a voz. "Yasmin, eu posso explicar." Explicar o quê? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Que você é um covarde, que ela é uma víbora. Já está bem explicado. Girei nos calcanhares e saí do apartamento. Não olhei para trás. Não chorei. Ainda não. Desci as escadas, atravessei o portão, caminhei pela calçada quente de Lagoa Nova enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. E só então, sozinha na esquina, com o barulho distante do mar e o gosto de sal nos lábios, eu desabei. Os dias que se seguiram foram uma névoa cinzenta em meio ao céu azul de Natal. Parece irônicos, não é? A cidade continuava linda, ensolarada, vibrante. As pessoas seguiam suas vidas, rindo nas praias, tomando água de coco nos quiosques, vivendo como se o mundo não tivesse acabado. Mas o meu tinha. Me tranquei no apartamento. Liguei para o escritório e disse que estava doente. Não era mentira. Eu estava doente.
só que por dentro. Passei dias no sofá, aquele mesmo sofá onde tudo tinha desmoronado, assistindo a séries que não prestava atenção, comendo delivery que não tinha gosto de nada. Minha mãe ligava todo dia. Yasmin, minha filha, vem passar uns dias aqui em casa. Eu sempre inventava uma desculpa. Não queria que ela me visse assim, destroçada, menor, derrotada. As mensagens não paravam. Marcos enviava textos quilométricos, cheios de desculpas vazias. Foi um momento de fraqueza. Eu te amo de verdade. Gisele se aproveitou de um momento ruim, como se ele fosse uma vítima das circunstâncias. Um cordeirinho inocente seduzido pela bruxa má. Bloqueei o número dele na segunda semana. Gisele não mandou nada, nem desculpas, nem provocações. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Ela tinha conquistado o que queria. Não precisava esfregar na minha cara. Já tinha feito isso naquela tarde maldita. O pior foi quando a notícia se espalhou. Natal é pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E fofoca aqui viaja mais rápido que carro em rodovia nova. Em questão de dias, amigos em comum começaram a aparecer com aquela cara de pena. Aqueles olhares que dizem coitadinha, sem precisar abrir a boca. Ninguém defendia Marcos abertamente. Seria suicídio social trair a mulher no dia do aniversário dela. Mas muitos tinham medo de Gisele. Ela sempre foi assim, influente, manipuladora, com aquele jeito de fazer as pessoas acreditarem que ela é indispensável. Tinha contatos, como gostava de dizer. Conhecia gente importante, frequentava os lugares certos, sabia exatamente como jogar o jogo social. Eu parei de responder mensagens, parei de sair, parei de me importar com qualquer coisa que não fosse sobreviver até o dia seguinte. Foi numa tarde de quinta-feira, quase um mês depois da traição, que tudo mudou. Eu estava arrumando o armário, uma tentativa patética de recuperar algum controle sobre minha vida, quando encontrei uma caixa velha no fundo do guarda-roupa. Eram coisas que Marcos tinha deixado aqui ao longo dos meses. Alguns livros, documentos, papéis soltos. E então vi a carta. Era uma folha de papel amarelada, dobrada várias vezes, com uma letra feminina e caprichada. Abri, sem esperar nada além de mais dor. O que li me congelou. Marcos, eu sei que você está com ela agora, mas você sabe que sempre foi meu, desde que éramos crianças. Desde aquela tarde na praia quando você me beijou pela primeira vez. Ela é só uma fase. Deixa eu te lembrar do que a gente tinha. A carta era de Gisele, datada de 6 meses antes de começarmos a namorar. Meu coração disparou. Continuei lendo, folha após folha que encontrei na caixa. Mensagens impressas, conversas salvas, bilhetes. Uma verdadeira cronologia de obsessão. E então, encontrei a pior parte. Uma troca de mensagens impressa. De 8 meses atrás, logo depois que Marcos e eu começamos a namorar. Gisele. Aposto que ela se apaixona perdidamente em 3 meses. Marcos. Aposto que dura 6 e a gente termina do jeito mais dramático possível. Ha 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 ha. Gisele. Vai ser divertido ver ela se entregar de corpo e alma. Marcos. E depois desmoronar. Vai ser lindo. Li aquilo 3 vezes. 4, 5. Cada palavra era um soco no estômago. Tudo tinha sido um jogo. Um experimento cruel de 2 sádicos entediados. Eu não era uma namorada para ele. Era uma aposta. Uma diversão passageira. Uma vítima escolhida a dedo para ser humilhada. A raiva veio como uma onda. Não aquela raiva choramingada e autopiedosa que eu sentia antes. Era algo diferente. Quente, cortante, transformador. Sentei no chão do quarto, cercada por aquelas evidências da minha ingenuidade, e algo dentro de mim se quebrou de vez. Mas não da forma que eles esperavam. Peguei meu celular e fiz algo que não fazia há semanas. Olhei para o meu reflexo na câmera frontal. Vi uma mulher de olhos inchados, cabelo desarrumado, roupas largas, uma sombra do que eu costumava ser. Nunca mais, sussurrei para mim mesma. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia ser a vítima boazinha que chorava no canto e aceitava a derrota. Não ia dar a eles a satisfação de me ver destruída. Ia me reconstruir. Ia me transformar. E se tivesse chance, ia fazer eles pagarem por cada lágrima que me fizeram derramar. Levantei do chão, guardei as cartas numa pasta. Evidências sempre são úteis. E caminhei até o banheiro. Era hora de uma mudança. A transformação começou no espelho. Cortei o cabelo. Nada dramático, mas o suficiente para que, ao olhar meu reflexo, eu visse alguém diferente. Alguém mais forte.
Tinguei alguns mechas de um tom mais claro. Joguei fora as roupas que Marcos dizia gostar e comprei peças que me faziam sentir poderosa. Blazers bem cortados, saltos que ecoavam confiança a cada passo. Mas a verdadeira mudança não estava no exterior. Voltei a estudar. Matriculei-me numa pós-graduação em Direito Empresarial na UFRN. As aulas eram à noite, o que era perfeito. Me mantinha ocupada, focada, longe dos pensamentos que ainda insistiam em me assombrar nas madrugadas silenciosas. Durante o dia, consegui um estágio no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Era uma posição cobiçada, algo que antes da traição eu nem teria coragem de tentar. Mas agora? Agora eu não tinha nada a perder. A advogada que me entrevistou? Márcia. Era uma mulher de uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque impecável. Olhar penetrante. "Por que você quer essa vaga, Yasmin?" Ela perguntou, sem rodeios. Olhei direto nos olhos dela. "Porque preciso provar para mim mesma que sou capaz de qualquer coisa. E porque quero aprender com os melhores." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Você começa segunda-feira." Os meses que se seguiram foram intensos. Acordava às 5 da manhã, ia para a academia, mais uma adição à minha rotina de reconstrução. Depois seguia para o tribunal, onde mergulhava em processos, análises contratuais, jurisprudências. À noite, tinha aula. Aos finais de semana, estudava. Não sobrava tempo para pensar em Marcos. Não sobrava tempo para a dor. E foi justamente nessa rotina frenética que o destino me deu um presente. Era uma tarde de sexta, quando ouvi a conversa no corredor do tribunal. 2 advogados discutiam um caso novo. Uma construtora com irregularidades sérias, obras atrasadas, possível superfaturamento. É aquela empresa nova, sabe? Abriu faz uns 6 meses. MG Construções, do Marcos Ferreira e da Gisele Andrade. Meu sangue congelou. Fingi continuar lendo o processo na minha mão, mas cada célula do meu corpo estava em alerta máximo. Dizem que tá uma bagunça. Obra do condomínio em capim macio parada há 3 meses. Material de péssima qualidade. E o pior, tem indícios de financiamento irregular. Vai dar merda. Tribunal já tá de olho. Quando eles se afastaram, respirei fundo. Meu coração batia descompassado, mas não de dor. Era outra coisa. Oportunidade. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando, planejando, calculando. Será que era coincidência? Marcos e Gisele tinham aberto uma construtora juntos. É claro que sim. O casal perfeito tocando o negócio perfeito. Só que aparentemente nem tão perfeito assim. Durante as semanas seguintes, usei meus contatos no tribunal com cuidado cirúrgico. Não perguntava diretamente. Isso levantaria suspeitas. Mas aos poucos, fui juntando peças do quebra-cabeça. A MG Construções estava mesmo em apuros. 3 obras atrasadas, reclamações de clientes, fornecedores não pagos. Marcos tinha se endividado para abrir a empresa, confiando na habilidade de Gisele em conseguir contratos. Mas o castelo de cartas estava desabando. E então, encontrei a pepita de ouro. Numa tarde, revisando processos arquivados, me deparei com documentos de uma licitação vencida pela MG Construções. Algo não batia. Os valores apresentados eram incompatíveis com o mercado. As especificações técnicas continham erros grosseiros e havia indícios claros de superfaturamento. Era ilegal, e eu tinha provas. Tirei cópias de tudo. Discretamente, é claro. Organizei num dossiê detalhado, com anotações, destacando cada irregularidade, cada brecha na lei, cada mentira documentada. Mas não podia simplesmente entregar isso às autoridades. Não diretamente. Isso me colocaria no centro da investigação. E eu não queria exposição. Queria justiça silenciosa. Foi quando lembrei de Rafael Mendes. Rafael era jornalista investigativo. Trabalha no Tribuna do Norte. Eu tinha conhecido ele durante um seminário na faculdade, anos atrás. Ele tinha aquela postura de quem não tem medo de cutucar vespeiro, de ir atrás da verdade mesmo quando ela incomoda os poderosos. Mandei uma mensagem anônima para o e-mail profissional dele, usando um endereço temporário que criei especificamente para isso. Tenho informações sobre irregularidades graves na MG Construções, superfaturamento, licitações fraudadas, obras irregulares, documentos anexos. Procure, e você encontrará uma história que merece ser contada.
Anexei o dossiê completo e apertei enviar. Depois, desliguei o computador. Preparei um chá de camomila e sentei na varanda do meu apartamento, olhando para o céu alaranjado de Natal. A brisa do mar trazia um frescor que não sentia há meses. Pela primeira vez desde aquela tarde horrível, sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem finalmente tinha retomado o controle da própria história. Marcos e Gisele acharam que eu ia desmoronar e desaparecer. Acharam que eu era fraca demais para reagir. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. A bomba explodiu numa terça-feira. Eu estava no tribunal, revisando um parecer, quando meu celular vibrou com uma notificação. Era uma colega da pós-graduação. Yasmin, viu a matéria do Tribuna do Norte? Não é aquele seu ex? Meu coração disparou. Abri o navegador com as mãos tremendo. Não de medo, mas de antecipação. Lá estava. Primeira página do site. Manchete em letras garrafais. Construtora investigada por superfaturamento e irregularidades em obras públicas. E logo abaixo, em letras menores, MG Construções, de Marcos Ferreira e Gisele Andrade, é alvo de denúncias graves. Li a matéria inteira, palavra por palavra. Rafael tinha feito um trabalho impecável. Ele detalhou cada irregularidade, citou documentos, entrevistou clientes lesados, fornecedores não pagos. Havia até fotos das obras paradas, com materiais de qualidade duvidosa empilhados. A matéria mencionava valores superfaturados, licitações suspeitas e, o mais devastador, indicações de que o dinheiro público tinha sido desviado. O Ministério Público já estava investigando. Fechei o celular e respirei fundo. Minha colega de trabalho, Carla, se aproximou com os olhos arregalados. Yasmin, vi a matéria. Não é aquele Marcos que você namorava? Fingi surpresa. É sim. Que loucura, né? Nem imaginava que ele estava envolvido em algo assim. Ela balançou a cabeça, chocada. Você se livrou de uma boa. Me livrei mesmo, respondi, voltando ao processo na minha frente. Mas por dentro, meu coração cantava. Nos dias seguintes, a história ganhou proporções que nem eu imaginava. O caso virou manchete regional. Programas de rádio discutiam, blogs compartilhavam, redes sociais ferviam. A matéria do Rafael foi republicada por portais maiores. O G1 pegou. A TV Cabugi fez uma reportagem especial. E então veio o golpe final, o fantástico. Domingo à noite, lá estava a história da MG Construções sendo exibida nacionalmente. Imagens das obras paradas, entrevistas com vítimas e os rostos de Marcos e Gisele estampados na tela, identificados como os responsáveis pela empresa investigada. Assisti de casa, com uma taça de vinho na mão, sentindo uma satisfação que não conseguia descrever. Não era felicidade, era justiça, fria, calculada, merecida. Nos corredores do tribunal, passei a ouvir comentários. Que absurdo, né? Gente nova, bonita e fazendo esse tipo de coisa. Ninguém sabia da minha conexão com o caso. Ninguém suspeitava que a mulher que organizava processos com eficiência silenciosa era a mesma que tinha sido traída e humilhada por aquele casal. E eu pretendia manter assim. 3 semanas depois da primeira matéria, soube por fontes indiretas que a MG Construções tinha fechado as portas. Os contratos foram rescindidos. Os investidores sumiram. Marcos e Gisele estavam sendo processados por 3 clientes diferentes e respondiam a um inquérito criminal. O dinheiro que tinham, congelado pela justiça, a reputação, destruída. Foi numa tarde de sábado, enquanto eu caminhava pela orla da Praia do Forte, meu refúgio nos últimos meses, que recebi uma ligação de número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Yasmin. A voz era trêmula, desesperada. Marcos. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez continuar ouvindo. Yasmin, por favor, eu sei que você não quer falar comigo, mas tá tudo desmoronando. Eu perdi tudo. A empresa, o dinheiro, a reputação. Gisele me culpa por tudo. Diz que a ideia foi minha. Uma risada amarga quase escapou dos meus lábios. É claro que ela faria isso. Ratos sempre abandonam navios afundando. Eu sei que fui um idiota. Ele continuou, a voz quebrando. Sei que te machuquei, mas você precisa acreditar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Gisele, ela me convenceu de tanta coisa. Me fez acreditar que... Marcos, cortei.
minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você está me ligando para pedir o que exatamente? Compaixão? Perdão? Silêncio do outro lado. Você e Gisele fizeram uma aposta comigo. Brincaram com meus sentimentos como se eu fosse um brinquedo descartável. Me traíram no dia do meu aniversário e depois me disseram, na minha cara, que eu nunca fui nada. Yasmin, eu não terminei. Interrompi, a raiva antiga subindo como lava. Vocês acham que eu fui embora choramingando, pronta para ser esquecida. Mas a verdade, Marcos, é que vocês subestimaram a mulher errada. Ele ficou em silêncio. Eu podia ouvir sua respiração pesada, o desespero palpável. Aí não fui eu que enviei as denúncias. Menti com uma facilidade que me surpreendeu. Mas não vou fingir que não estou satisfeita vendo tudo desmoronar. Vocês colheram exatamente o que plantaram. Por favor, só me diz, você ainda sente alguma coisa? A pergunta me pegou desprevenida. Fechei os olhos, sentindo a brisa do mar no rosto, o som das ondas me acalmando. Não, respondi, e percebi que era verdade. Não sinto mais nada por você, Marcos. E sabe o que é libertador nisso? Perceber que você nunca mereceu nem um segundo do meu tempo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei ali, parada na areia, o celular na mão, o coração batendo forte, mas tranquilo. Estava livre, finalmente, completamente livre. 3 meses se passaram desde a ligação de Marcos. A vida tinha assumido um ritmo novo, mais leve. Terminei a pós-graduação com honras. Meu desempenho no tribunal me rendeu uma proposta de efetivação. E pela primeira vez em muito tempo, eu acordava sem aquele peso no peito. Natal continuava a mesma, linda, calorenta, vibrante. Mas eu era diferente, mais forte, mais consciente do meu próprio valor. Fazia questão de cuidar de mim agora. Academia 3 vezes por semana, caminhadas na praia aos finais de semana, jantar com amigas que tinham permanecido ao meu lado durante a tempestade. Comprei plantas para o apartamento. Aprendi a cozinhar receitas novas, voltei a ler por prazer e não apenas por obrigação acadêmica. Eu estava me redescobrindo e estava gostando do que encontrava. Foi numa manhã de domingo, ensolarada como só Natal sabe ser, que decidi tomar um café no meu quiosque favorito da Praia do Forte. Pedi um café gelado com leite de coco, minha nova obsessão, e sentei numa mesinha com vista para o mar. O vento bagunçava meu cabelo, o sol aquecia minha pele, e pela primeira vez em mais de 1 ano, me senti completa. Não porque tinha alguém ao meu lado, mas justamente porque não precisava de ninguém para me sentir assim. Estava mexendo no celular, respondendo uma mensagem da minha mãe, quando a vi. Gisele. Ela caminhava pela orla, vindo na minha direção. Mas não era a Gisele que eu conhecia. Não havia mais aquele brilho arrogante no olhar, aquela postura de quem se acha dona do mundo. Ela usava roupas simples, uma calça jeans desbotada, uma blusa básica branca, e tinha olheiras profundas sob os olhos. Parecia 10 anos mais velha. Nossos olhares se cruzaram. Pela primeira vez desde aquela tarde maldita, ela desviou o olhar primeiro. Vi em seu rosto algo que nunca imaginei ver. Vergonha. Ela iria passar direto. Eu sabia. Era o mais fácil, o mais confortável para ambas. Mas algo dentro de mim, não raiva, não vingança, mas uma necessidade de encerrar aquele capítulo definitivamente, me fez levantar. Caminhei até ela. Gisele parou, os olhos arregalados, corpo tenso como se esperasse um ataque. Mas eu não tinha vindo brigar, não tinha vindo gritar ou acusar. Isso tudo já tinha ficado para trás. Parei a poucos passos dela, a brisa do mar entre nós, o som das ondas preenchendo o silêncio inicial. Yasmin, eu... Ela começou, a voz rouca, hesitante. Eu não sei o que dizer. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi uma mulher quebrada, que tinha apostado tudo no cavalo errado e perdido. Vi alguém que destruiu a própria vida tentando destruir a minha. E senti nada, nem raiva, nem satisfação, apenas indiferença. Mas não precisa dizer nada, Gisele, respondi calmamente. Não vim aqui buscar desculpas. Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. Eu estraguei tudo, perdi tudo. Marcos me culpa. Eu culpo ele. A gente se destruiu. Vocês se destruíram sozinhos. Corrigi. Minha voz firme, mas sem veneno. Ninguém obrigou vocês a fazerem o que fizeram. Nem comigo, nem com as outras pessoas que prejudicaram. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela.
Você tinha razão em me odiar. Balancei a cabeça. Eu não te odeio. Odiar você seria dar a você um espaço na minha vida que você não merece mais. Gisele encolheu os ombros, derrotada. Dei um passo mais perto, olhando bem fundo nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que um dia me encararam com triunfo e crueldade. Lembra do que você me disse naquela tarde? Perguntei, minha voz baixa, mas clara. Você disse que ele sempre foi seu, não meu. Ela assentiu levemente, incapaz de falar. Sorri. Não um sorriso de deboche, mas de genuína libertação. Agora você pode ficar com ele, do jeito que sobrou. Virei as costas e caminhei de volta para minha mesa, sentindo o peso de anos de dor e raiva finalmente se dissolvendo. Não olhei para trás. Não precisava. Sentei, peguei meu café gelado, ainda perfeito, e voltei os olhos para o mar infinito. Peguei o celular e abri minhas anotações, onde tinha escrito algo na noite anterior, depois de uma conversa profunda com Dratará, Márcia sobre superação e recomeços. Natal é pequena, mas o mundo é grande demais para se encolher por causa de uma traição. Eu me permiti sentir tudo, a dor, a raiva, a humilhação, mas também me permiti renascer e descobri que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É se reconstruir tão completamente que eles se tornam irrelevantes na sua história. Salvei a nota e respirei fundo. Uma nova mensagem chegou. Era do escritório. Uma proposta para liderar um caso importante. Sorri e respondi aceitando. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades. Yasmin, a menina que tinha sido traída, humilhada e despedaçada, não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que tinha aprendido que a verdadeira força não vem de nunca cair, vem de se levantar cada vez mais forte. E eu estava apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.